O vídeo de hoje vai ser bem interessante, pessoal, porque hoje a gente vai ter a análise completa da televisão de entrada da Philips, modelo PUG7907, que é a televisão que está aqui atrás. E para o vídeo de hoje a gente separou várias imagens, incluindo imagens comparativas no lado de uma outra televisão concorrente. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver todos os pontos positivos e negativos sobre essa televisão da Philips, para ver se realmente vale a pena estar comprando ela. Mas antes de continuar, vale a pena lembrar que a televisão aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo para vocês. E se por acaso vocês também estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca várias ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece de fato uma TV com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e provavelmente nos próximos dias vão estar rolando aí várias promoções, então vale muitíssimo a pena entrar no grupo. E lembrando que é de graça para participar, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E também lembrando que o apoio de vocês nesse vídeo, dando gostei, se inscrevendo no canal, é extremamente importante para estar apoiando a gente continuar indo atrás dessas televisões e trazer esse tipo de conteúdos aqui para vocês. Eu já posso adiantar nesse início de vídeo que a televisão da Philips aqui atrás me surpreendeu muitíssimo, pois possivelmente ela é uma das televisões de resolução 4K mais baratas do mercado, e como vocês vão ver aqui nesse vídeo, ela possui aí várias características positivas e vários diferenciais que a gente não encontra em outras televisões concorrentes. A primeira característica que já dá aqui um toque bem especial para essa televisão é que ela possui a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam localizadas na parte de trás da televisão e que ficam ali iluminando o nosso cenário de acordo com a imagem que vai passando na tela. E de fato a tecnologia do Ambilight funciona muitíssimo bem, e a depender do conteúdo que a gente está ali assistindo, se é uma imagem mais colorida, com muita transição de luzes, o efeito que o Ambilight causa ali no nosso ambiente, a depender do que a gente está assistindo, às vezes chega até a ser meio impressionante, sabe? Então de fato é um recurso, um diferencial bem legal dessa televisão que a gente não encontra em nenhuma outra concorrente do mercado atualmente. E ainda sobre o Ambilight também vale a pena comentar que vocês conseguem ajustar algumas configurações. Por exemplo, vocês conseguem desligar completamente o Ambilight caso vocês prefiram, vocês conseguem colocar ali em alguns modos de imagem pré-definidos que são exclusivos para o Ambilight, vocês também conseguem controlar individualmente a saturação e até mesmo o brilho das luzes de LED. Então são algumas coisinhas que vocês podem estar ali usando para configurar as luzes de LED da televisão. E agora em relação à qualidade de imagem dessa TV, ela também se destaca bem positivamente, com várias características bem interessantes, como a gente vai ver agora. A TV possui um bom nível de preto, que de certa forma já era esperado, afinal de contas essa televisão utiliza um painel VA, que já é historicamente conhecido por ter um bom nível de preto, e de fato nesse sentido a televisão consegue entregar um trabalho bem competente. Apesar da televisão conseguir de fato entregar um nível de preto super competente, acho que também é válido lembrar que a televisão não possui nenhum tipo de tecnologia de escurecimento local. Ou seja, pessoal, se vocês estiverem assistindo a televisão em um ambiente que é 100% escuro, vocês vão conseguir ver ali que não se trata, por exemplo, de um preto absoluto. De qualquer forma, em termos de nível de preto, para uma televisão de entrada, ela faz sim um trabalho bem competente e até melhor que algumas televisões mais caras que a gente já testou aqui no canal. E sobre a uniformidade de preto pela televisão, nesse sentido a televisão também faz um trabalho muitíssimo bom. E o que isso significa? Significa que nessa TV a gente não tem nenhum tipo de problema de vazamento de luz, o que com certeza é um ponto extremamente positivo para essa TV. Se a gente for usar como referência alguma outra TV concorrente, como por exemplo a BU8000 da Samsung, nesse sentido de uniformidade de preto e vazamento de luz, sem sombra de dúvidas a TV da Philips aqui atrás faz um trabalho melhor. De qualquer forma, também é importante lembrar que essas questões de vazamento de luz e uniformidade do nível de preto pode variar de modelo para modelo. De qualquer forma, a gente está avaliando aqui o modelo que a gente comprou e chegou aqui, e nesse sentido a televisão de fato é muitíssimo boa. De qualquer forma, pessoal, se alguém aí que estiver assistindo esse vídeo também já tiver comprado essa televisão, coloca aqui embaixo no campo de comentários se a sua televisão também manda bem aí nessa questão da uniformidade do nível de preto, como a nossa aqui manda. Sobre o contraste da TV, mais uma vez ela faz um trabalho super competente, e em relação às cores que ela entrega pra gente, mais uma vez a televisão também surpreendeu bastante positivamente. E para essa parte em específico, quando a gente fala das cores da TV, a gente até separou algumas imagens comparativas ao lado da televisão BU8000 da Samsung, que como eu falei anteriormente é uma televisão de entrada da Samsung, uma TV concorrente, e nessas imagens comparativas a gente consegue ver claramente como a televisão da Philips consegue ter uma vantagem se comparado à TV da Samsung. A TV da Philips entrega pra gente ali
cores mais vivas e até mais brilho na tela, entregando uma imagem, vamos colocar assim, mais atrativa se comparado à TV da Samsung. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente até alterou ali algumas configurações pré-definidas da televisão da Samsung, para vocês verem que realmente, independente do que eu colocasse ali, ainda continuava bem diferente se comparado à TV da Philips na direita. E ainda sobre as cores da TV, a gente também separou uma outra imagem muito legal, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, onde a gente tem 3 televisões. Na esquerda a gente tem a televisão super top de linha da Samsung, modelo QN90B. No centro a gente tem a televisão BU8000 que eu tinha acabado de falar para vocês. E na direita a gente tem a televisão da Philips que a gente está analisando aqui nesse vídeo. E essa imagem é bem legal porque a gente consegue ver claramente como a televisão BU8000 no centro da imagem fica assim em último lugar, vamos colocar assim. Daí logo na sequência a gente tem a televisão da Philips que fica melhor se comparado à TV da Samsung. E em primeiríssimo lugar ali a gente tem a televisão lá da esquerda, televisão da Samsung, e essa imagem é bem legal porque ilustra muito bem a diferença de todas essas TVs e também dá para vocês terem uma ideia melhor aí em relação à qualidade das cores da TV da Philips. E uma coisa que eu queria destacar para vocês é que em relação a todas essas imagens comparativas que a gente mostrou para vocês agora, em todas essas imagens a gente estava fazendo testes apenas com conteúdos que davam suporte ali, que entregavam suporte a Dolby Vision, e é importante mencionar isso porque a TV da Philips entrega suporte a Dolby Vision, algo que não está disponível ali nas duas televisões da Samsung. E também é importante a gente dizer que eram conteúdos em Dolby Vision, esses conteúdos comparativos que a gente acabou de mostrar para vocês, porque se o conteúdo não estivesse em Dolby Vision, como por exemplo um filme ou uma série mais antiga sem suporte para essa tecnologia, ou então mesmo com jogos de videogame que estão em HDR, mas não necessariamente em Dolby Vision, ou seja, nesses outros conteúdos, a qualidade de imagem da TV da Philips continuava boa, mas daí já ficava um confronto bem mais equilibrado, por exemplo, com a TV BU8000 da Samsung. Então a televisão da Philips tem ótimas imagens, ótimas cores pelo preço dela, com um destaque especial ali para conteúdos em Dolby Vision de fato. E se fosse para fazer alguma crítica aqui em relação à qualidade das cores da TV da Philips, é mais um detalhe, mas eu percebi que em algumas imagens a televisão da Philips meio que saturava um pouquinho demais as cores, pelo menos da minha percepção, mas é só um detalhe que eu estou comentando aqui, porque de forma geral, pelo preço dessa televisão, como a gente está vendo até aqui, especialmente nas imagens comparativas, com certeza a TV faz um trabalho bem competente. E ainda sobre a qualidade de imagem da televisão, vale a pena dizer que nos momentos em que você está assistindo a um conteúdo que tem suporte a Dolby Vision, vocês têm 3 opções de imagens pré-definidas, que são essas que vocês estão vendo agora, e de fato ali quando você estiver assistindo algum conteúdo que tenha suporte para essa tecnologia, recomendo que vocês vão ali e experimentem para ver qual das 3 opções vocês mais gostem, porque nos meus testes pessoais, por exemplo, dependia muito do filme ou da série. Dependendo do filme, da série, eu gostava mais de uma ou de outra, então eu incentivo a vocês de fato ali experimentarem para ver qual fica melhor. E se por acaso o filme, a série que eu estava assistindo não tinha suporte para Dolby Vision, daí as opções pré-definidas já mudavam para essa que vocês estão vendo nas imagens agora. E ainda sobre a qualidade de imagem, mas falando agora sobre o ângulo de visão da TV, nesse sentido ela infelizmente acaba não se destacando, o que já era esperado de certa forma, porque como eu falei, ela tem um painel do tipo VA, que também já é historicamente conhecido por não ter um bom ângulo de visão, como vocês estão vendo nessas imagens, mas de qualquer forma, levando em consideração que se trata de uma TV de entrada das mais baratas que a gente tem no mercado e que ao mesmo tempo tem um painel VA, até que dá para dizer que o ângulo de visão aqui da televisão é bem ok. E sobre a uniformidade de cor da televisão, nesse sentido eu também diria que a televisão ela é ok, pessoal, ou seja, se você tiver um olhar um pouco mais atento, estiver vendo ali algum conteúdo que tenha mais ou menos a mesma cor distribuído por uma grande área da tela, tu pode perceber ali que existe às vezes um certo efeito de tela suja, sabe? Mas de qualquer forma, levando em consideração que se trata de uma TV de entrada, eu diria que a televisão faz um trabalho ali bem ok. Já testei televisões mais caras que nesse sentido ficam mais atrás comparado à televisão da Philips, então nesse sentido dá para dizer que ela é ok, mas pessoas exigentes provavelmente vão sim conseguir identificar alguma coisinha ou outra a depender do conteúdo que estão assistindo. Mas de forma geral, em relação à qualidade de imagem, eu com certeza fiquei bem satisfeito com o resultado que a televisão entrega, afinal de contas, como eu mencionei lá no começo, é uma das TVs mais baratas de resolução 4K e como a gente mostrou nas imagens, especialmente nas imagens comparativas, apesar de ser uma das televisões 4K mais baratas do mercado, ela consegue sim competir com outras concorrentes mais caras e a depender ali da concorrente até superar mesmo sendo mais barata, e ao mesmo tempo ela tem um grande diferencial de ter a tecnologia de Ambilight, que
com certeza dá um toque aí bem especial para essa TV. E só para finalizar essa parte da qualidade de imagem, eu diria que tem pelo menos um detalhezinho que poderia ter nessa TV, que é um detalhe que está disponível em algumas outras TVs de entrada, mas não está disponível aqui na TV da Philips. E qual é esse detalhe que eu estou falando aqui? O detalhe é o seguinte, pessoal, algumas TVs de entrada, como a própria BU8000 da Samsung, possui um recurso que pega a imagem original do filme ou da série, por exemplo, e deixa ela mais fluida na tela para a gente enxergar, e esse é um tipo de recurso que não está disponível aqui na TV da Philips. O que isso significa? Significa que quando você estiver assistindo um filme ou uma série, por exemplo, a fluidez da imagem vai ser a fluidez original do vídeo, do filme ou da série, ou seja, não é ruim, afinal de contas é a fluidez original que foi feito para rodar. De qualquer forma, eu sei que algumas pessoas gostam de ativar algum tipo de recurso para deixar a imagem um pouco mais fluida que a própria imagem original, mas essa é uma questão que infelizmente não está disponível aqui na TV da Philips. Falando agora em relação à qualidade do áudio da TV, nesse sentido eu diria que a televisão é apenas ok, ela não chega a surpreender, mas levando em consideração o preço da TV, eu diria que ela consegue sim fazer um trabalho ali bem competente, pelo menos, e também vale a pena mencionar que a TV tem suporte para Dolby Atmos, mas como a gente está falando aqui de uma TV de entrada, acaba não ajudando tanto assim na experiência sonora da TV. Em relação ao sistema operacional, a gente tem aqui o Android TV, que tem como principal ponto positivo a grande diversidade de aplicativos, ou seja, basicamente todos os principais aplicativos que você procura numa televisão, possivelmente todos eles vão estar aqui disponíveis na TV da Philips, o que com certeza é um ponto bem positivo para ela. Mas existem dois detalhezinhos que eu percebi sobre o sistema que eu acho legal de comentar aqui. O primeiro detalhe é que o sistema da TV, a interface, o menu dele e o menu até mesmo de alguns aplicativos, a sensação visual que a gente tem é que ele não está rodando em 4K, parece muito mais estar rodando numa resolução inferior, como por exemplo Full HD. Então se você tiver um olhar mais atento, quando você estiver navegando no menu da TV ou no menu dos próprios aplicativos em si, pode dar uma sensação ali como se a imagem tivesse um pouquinho mais desfocada, vamos colocar assim, não bem definida como seria numa resolução 4K, por exemplo. De qualquer forma, eu não acho que isso é necessariamente um problema da televisão, porque o principal mesmo é ela entregar uma imagem bem definida durante filmes, séries e jogos de videogame, e isso com certeza ela faz. De qualquer forma, acho que vale a pena comentar que durante ali a navegação no sistema ou na interface de alguns aplicativos, como Netflix, por exemplo, a televisão não parece estar rodando em 4K, mas quando roda o filme, daí sim a imagem fica bem definida. E o segundo detalhe em relação ao sistema operacional da TV é em relação à fluidez e à velocidade geral do sistema. Nesse sentido, vai ter sim momentos ali de maior lentidão na televisão, especialmente quando você está vendo ali um filme, uma série, começa a adiantar o filme ou atrasar o filme, por exemplo. Nesses momentos a televisão mostra assim um pouco mais de lentidão, mas ao mesmo tempo não é nada assim de muito terrível. Durante os meus testes, por exemplo, quando eu estava fazendo ali algumas comparações com a BU8000 da Samsung, em vários momentos a televisão da Philips até me respondia às vezes mais rápido se comparado à TV da Samsung. De qualquer forma, o que vocês precisam saber é que sim, vai ter momentos ali de maior lentidão em relação ao sistema operacional dessa TV da Philips. E provavelmente é por esse motivo, inclusive, que o sistema da televisão não parece estar rodando em 4K nativo. Afinal de contas, se o sistema da TV tivesse ali rodando em 4K, provavelmente iria sobrecarregar ainda mais a televisão. E também vale a pena comentar aqui que esse detalhezinho que eu falei anteriormente, né, da resolução do sistema, do menu e tudo mais, não está em 4K, não é um detalhe exclusivo dessa TV. Já peguei e analisei outras TVs que também fazem exatamente essa mesma questão, provavelmente ali para deixar a televisão um pouco mais rápida. E também vale a pena comentar ainda sobre o sistema, que a TV tem suportes para comando de voz, e sobre as conectividades da televisão, todas elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhada. E também vale a pena dizer que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI, ARC e também para Bluetooth. E o que falar agora em relação ao desempenho da televisão para jogos de videogame? Para os jogadores de videogame, eu acredito que o maior diferencial dessa TV é o fato que ela tem suporte para VRR, que pode estar sendo ali usado em consoles como o PlayStation 5 ou Xbox Series X ou S, por exemplo. E sempre vale a pena relembrar aqui rapidinho o que é o VRR, que é basicamente o seguinte: quando você está ali jogando um jogo de videogame, às vezes acontece do jogo ali variar a taxa de quadros por segundo, e quando tem essa variação, é normal ali na imagem da televisão, a imagem dá umas pequenas travadas ou mesmo uns efeitos de corte. Entretanto, em televisões que têm suporte para VRR, a televisão consegue atualizar a taxa de atualização dela com a taxa de quadros por segundo do jogo para evitar ou pelo menos minimizar esse tipo de problema, e é algo que está disponível aqui na
TV da Philips. Apesar da televisão ter o recurso de VRR, com certeza isso ser um grande diferencial da televisão, afinal de contas a maior parte das TVs de entrada não possuem VRR, é bom lembrar e destacar aqui que o VRR geralmente é mais bem aproveitado em televisões que têm suporte ali para uma taxa de atualização de 120 Hz, o que não é o caso dessa TV, que tem ali uma taxa de atualização de 60 Hz. E para os jogadores de videogame tem um outro detalhezinho que eu acho que vale a pena comentar, que é o seguinte: durante os testes com jogos de videogame, eu percebi que a TV da Philips aqui atrás tem um pouco a mais de efeito de rastro em jogos de videogame, se comparado a outras TVs de entrada, como a própria BU8000 da Samsung, por exemplo. Então nessa imagem que vocês estão vendo agora com um jogo de futebol, por exemplo, que no caso é o FIFA 2022, percebam no goleiro, inclusive a imagem está em câmera lenta para facilitar a visualização, perceba no goleiro como existe um rastro por trás dele, que na verdade é quase como se fosse um outro goleiro duplicado, meio que transparente. Então esse é um detalhezinho que eu percebi na televisão, que é um pouco a mais, digamos assim, um pouco mais acentuado se comparado a outras TVs que a gente já testou aqui no canal. Mas esse detalhezinho é algo que vocês devem estar aí se preocupando na hora de comprar a TV? Então, pessoal, durante os meus testes jogando diferentes jogos, o jogo onde de fato dava mais para perceber esse tipo de efeito era jogando jogos de futebol como o próprio FIFA 2022. Nesse tipo de jogo, de fato, se tiver um olhar um pouco mais atento, era relativamente fácil perceber esse tipo de coisa. Entretanto, nos outros jogos que eu joguei, era um pouco mais difícil de notar. Por exemplo, no caso do jogo do Homem-Aranha, só em algumas partes em específico era possível notar. Na maior parte do tempo, pelo menos que eu joguei, não era algo que atrapalhava a experiência. Jogando Fortnite, também consegui jogar Fortnite sem problemas em relação a isso. De qualquer forma, é bom pontuar que sim, essa TV tem um pouco a mais desse efeito se comparado a outras televisões. Então, se você tiver um olhar assim um pouquinho mais atento, pode ser que te incomode. De qualquer forma, levando em consideração o preço da televisão, ela não chega a ficar também tão atrás de outras TV. Afinal de contas, durante os testes, isso era algo que acontecia mais em jogos em específicos e também dependia muito da cor que estava passando ali na tela. Por exemplo, se era alguma imagem preta com fundo azul, por exemplo, por algum motivo esse efeito era mais visível. Então também dependia da cor que o jogo estava ali reproduzindo na tela, mas de qualquer forma era um detalhe que eu queria mencionar aqui para vocês. Falando rapidinho agora sobre o controle da TV, que é esse que eu estou segurando aqui, é um controle que funciona muito bem. Ele inclusive tem um botão de Ambilight aqui na parte de cima, que inclusive quando a gente clica o botão ilumina, que é um diferencial bem interessante. Se fosse para eu mudar alguma coisa aqui no controle, seria mais o design dele, sabe? Porque ele é um controle meio quadradão, vamos colocar assim, então a pegada aqui na mão acaba não ficando tão confortável como se comparado às TVs da TCL, da Samsung ou da LG, por exemplo, mas de qualquer forma, para mim o controle acaba sendo mais um detalhe. Ele tem vários botões de atalho e no geral acaba funcionando muito bem. Mas enfim, pessoal, vamos agora aqui para o resumo final do vídeo. Será que vale ou não vale a pena estar comprando a TV? Mas antes, lembrando, pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo, tá gostando e ainda não largou o gostei aqui embaixo, contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês, porque trazer esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, é bastante tempo testando, preparando as imagens, editando, além do fato que a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra com o próprio dinheiro. Então o apoio de vocês é extremamente importante para a continuidade dos vídeos aqui no canal. E também lembrando, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de TVs. Sempre que aparece uma com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. Mas e aí, pessoal? Então vale ou não vale a pena estar comprando a TV? Se fosse para ser bem direto aqui nesse final de vídeo, eu diria que para a maioria das pessoas que estão procurando uma boa TV de resolução 4K que esteja mais barato que a média de outras televisões, eu diria que sim, que a televisão vale a pena. Porque como a gente viu aqui no vídeo, sim, tinha alguns detalhezinhos onde a TV podia sim ser melhor. Entretanto, quando a gente olha no aspecto geral, a gente vê que a televisão ela é mais barata que a maioria das concorrentes e ao mesmo tempo ela entrega um trabalho super competente, entregando diferenciais que a gente não encontra em qualquer televisão, como por exemplo o fato dela ter a tecnologia de Ambilight, que com certeza é um grande diferencial que não está disponível em outras TVs de entrada concorrente, e somado a isso ela entrega uma boa imagem, um bom nível de preto. O nosso modelo aqui atrás, por exemplo, não tem problemas ali de vazamento de luz, a TV tem um bom contraste, tem boas cores, especialmente em conteúdos em Dolby Vision. Então, no aspecto geral, eu diria que sim, é uma TV que vale a pena, e só acho que vale a pena ficar atento naqueles detalhezinhos que eu mencionei, onde a televisão poderia ser melhor, para ver se esse é um impedimento ou não de você
está comprando essa TV. Ah, pessoal, e um outro detalhe que eu já ia esquecendo aqui de mencionar é que essa TV da Philips está disponível aqui no mercado brasileiro apenas no tamanho de 50 polegadas, ou seja, não existe tamanhos maiores de 55 e 65, por exemplo, o que é uma pena na minha opinião. Acho que seria bem interessante se essa mesma TV tivesse disponível em tamanhos maiores, mas pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o único tamanho disponível dela é o tamanho de 50 polegadas. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ficou faltando alguma coisa aqui? Ou se você tem a televisão, coloca aqui embaixo no campo de comentários o seu feedback, o que você está achando da televisão, para complementar ainda mais esse vídeo e também tá ajudando aí outros possíveis usuários que estão interessados em comprar essa TV. De forma geral é isso, contamos com o apoio de vocês. Valeu, falou e até a próxima!